Então tá, pessoas, eu sou o professor Rogério e nós somos os Cacholas. Quer receber os nossos conteúdos? Não te esquece, se inscreve nos nossos canais e ativa o sininho. Então tá, galera, nosso papo aqui hoje vai ser sobre isomeria óptica. Então, bora lá para um conceito de isomeria óptica. A isomeria óptica é um caso particular da isomeria espacial que só ocorre em moléculas quirais, ou seja, assimétrica. O que são essas moléculas quirais ou assimétricas? Um carbono quiral indica que terá 4 ligantes diferentes. Então, como vocês podem ver aí na tela, né, eu tenho um exemplo de um carbono quiral. Então, para cima eu tenho um ligante, para baixo eu tenho outro ligante, para a esquerda eu tenho um ligante e para a direita outro ligante. Eu costumo dizer o seguinte, que é tudo para cima, tudo para baixo, tudo para a esquerda e tudo para a direita. Friso isso porque para não fazer confusão com os ligantes que estão diretamente, um único carbono, exemplo, ligado diretamente ao carbono quiral. Então pode perceber que do lado de lá eu estou considerando como ligante o CH2CH3, certo? Então não é quem está ligado diretamente no carbono, e sim tudo o que está à sua esquerda, tudo que está à sua direita, tudo que está para cima e tudo que está para baixo, certo? Então, uma das principais características de uma molécula quiral é a capacidade de desviar o plano de propagação da luz polarizada. Ou seja, quando eu coloco essa substância num polarímetro, tá? Então ali eu coloco um exemplo de um dos equipamentos polarímetro, tem vários modelos, aquele ali é um deles. Eu coloco a substância ali dentro de uma cápsula, certo? E vou olhar, né, através da lente, certo? Para ver para que lado essa luz está desviando, se é para a esquerda ou se é para a direita. A luz pode ser desviada para a direita ou para a esquerda. Então, se o desvio da luz for para a direita, essa substância é chamada dextrógena, também simbolizada pela letra D ou o sinal de mais. Entretanto, se o desvio da luz for para a esquerda, essa substância é chamada de levógena, também simbolizado pela letra L ou o sinal de menos. A mistura equimolar, ou seja, 50% de destrógeno e 50% de levógeno, é denominado de mistura racêmica, certo? E os enantiômeros, o que são os enantiômeros na isomeria óptica? Quando uma substância se comporta desviando a luz polarizada para a direita e para a esquerda. Estes estereoisômeros são imagens especulares um do outro que não se superpõem. Somente moléculas quirais podem apresentar enantiômeros. Misturas de enantiômeros é muito difícil de ser separada. Por quê? Porque possuem propriedades físicas idênticas. Que propriedades? Ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade. E os diastereoisômeros. O que são os diastereoisômeros? São estereoisômeros em que um deles não é a imagem no espelho do outro. Então ali embaixo dá para a gente perceber através da figura colocada no espelho que o reflexo dessa figura ela não é igual. Então podem perceber que o meu C num primeiro momento está embaixo e num segundo momento ele está lá em cima do meu ciclo, certo? Então possuem propriedades físicas e químicas diferentes, portanto podem ser facilmente separadas por métodos físicos tradicionais. De acordo com o plano de propagação, essa luz polarizada, né, ela pode ser de uma substância opticamente ativa ou opticamente inativa. Qual a diferença? Bom, substância opticamente ativa desviam o plano de propagação da luz polarizada, ou seja, são moléculas quirais, então possuem carbono assimétrico. Já as opticamente inativas são aquelas que não desviam o plano de vibração de luz polarizada, ou seja, são moléculas aquirais, não possuem carbonos assimétricos, certo? E como é que eu calculo quantos isômeros opticamente ativos e quantos isômeros opticamente inativos eu tenho numa molécula? Detalhe, caso essa molécula possua quiralidade, ou seja, carbonos quirais. Para calcular o número de isômeros opticamente ativos, eu vou usar a formulazinha 2 na N, sendo N o número de carbonos assimétricos que possui a molécula, certo? Se eu quiser calcular o número de isômeros opticamente inativos, eu vou usar a formulazinha 2 na N dividido por 2, certo? Então, ali eu coloco um exemplo,
né? E o asterisco me indica o quê? O número de carbonos assimétricos que eu tenho. Se eu tenho 3 carbonos assimétricos, consequentemente, o número de isômeros opticamente ativos é 2 na 3, que vai ser igual a 8, e o número de isômeros opticamente inativos é o quê? É 8 dividido por 2, que é igual a 4. Então, percebam que o número de isômeros opticamente inativos é exatamente a metade do número de isômeros opticamente ativos. O que é o isômero mesmo? Só existem moléculas que possuem números pares de carbonos assimétricos, ou seja, no mínimo 2 carbonos assimétricos. E com um detalhe, esses carbonos assimétricos, eles deverão ter exatamente os mesmos ligantes. Então, neste caso, o composto irá apresentar um estereoisômero. O isômero meso é um caso particular no qual a molécula possui carbonos assimétricos e plano de simetria. O que é esse plano de simetria? Bom, aí eu coloco um exemplo do ácido tartárico, tá? A linha pontilhada vermelha consegue me demonstrar perfeitamente que eu tenho 2 carbonos assimétricos e os ligantes de ambos os carbonos assimétricos são exatamente iguais. Então, em compostos como o ácido tartárico, que possuem, né, no mínimo 2 carbonos assimétricos, com 2 carbonos quirais com ligantes iguais, o número máximo de estereoisômeros é 3. Um par de enantiômeros e um composto meso. Em composto cíclico, como eu percebo a isomeria óptica? Bom, isômero cis não possui cadeia assimétrica, então ele não desvia o plano de luz polarizada, sendo opticamente inativo. Já o composto do tipo trans, ele é opticamente ativo, então ele aparece na forma de levógeno, destrógeno e uma mistura racêmica. Então, bem importante, não esqueçam, né, de como eu enxergo isomeria óptica em compostos do tipo cíclicos. Beleza, galera? Aula curta e direta. Fácil de compreender, ok? Então, não te esquece, te inscreve nos nossos canais, ativa o sininho e até a próxima aula.